Buenas tardes, boa tarde para quem está aí me acompanhando já. É Naura, boa tarde. Me fala se está ouvindo bem aí, por favor, para eu saber se eu posso seguir assim, se eu tenho que fazer algo aqui no ambiente. Hoje nós vamos falar sobre tarifas bancárias. Será que tem gente aí pagando tarifa desnecessária no banco, né? Tarifa que pode ficar livre, não precisa de pagar. Esse é o assunto da live de hoje, desmistificando as tarifas bancárias. Vou mostrar para vocês uma resolução do Banco Central que faz com que qualquer pessoa possa ficar sem pagar tarifas. E isso é muito bom, né? Enquanto a gente espera o pessoal chegar, quem for chegando aí pode ir compartilhando. Marilene, seja bem-vinda. Compartilha aí, Marilene, nos grupos aí para a gente trazer pessoas para cá. Igor, boa tarde. Vamos compartilhar aí para ajudar a gente a trazer pessoas. E a gente já vai começar. Podem também enviar dúvidas aí, se vocês tiverem dúvidas sobre tarifas bancárias, principalmente relacionadas a esse tema, né? Que é o tema da live de hoje. Pode colocar aí nos comentários que eu vou responder todas elas. Nós vamos falar de vários temas aqui relacionados a tarifas, né? Primeira coisa, relacionada à conta corrente, então tarifa de conta corrente. Nós vamos falar de tarifa de cartão de crédito, né? Quais são as tarifas devidas, as indevidas. Nós vamos falar aqui de como você pode economizar em tarifas, né? Principalmente agora com esse tal de Pix, que surgiu aí esse modelo novo de transferência bancária. Uma forma de ficar isento de tarifa, né? Sem tarifa. Obrigado aí pelo ok, Marilene. Então vamos começar, né? Eu gosto de atender quem já chegou aqui. Quem não chegou, vai chegando e depois pode assistir essa live que ela vai ficar gravada no canal. É o seguinte, eu tenho atendido muitas pessoas, na verdade a gente tem analisado muitos contratos e analisado muitos extratos de empréstimos de pessoas que têm pago aí R$30, R$40 por mês. R$40 por mês de tarifa de cesta de serviço dos bancos. E aí, quando eu pego isso daí, eu fico muito inquieto, porque muitas dessas pessoas são pessoas que têm renda de R$1.100, um salário de renda, pagando R$40 por mês. São R$400 por ano. R$400 por ano pode ser pouco para uns, mas para todos é algo muito importante, né? Porque R$400 é um passeio que você está deixando de fazer, é uma coisa que você quer comprar que você não tem, está deixando de fazer. Enfim, a gente só pode dar para o banco, ou melhor, a gente só pode remunerar o banco pelo serviço prestado e aquilo que a gente quer e que é devido e legal. Aquilo que a gente não precisa de aceitar. E aí eu quero trazer para vocês aqui primeiro, falando um pouco dessas tarifas aí de contas correntes, né? Quem for chegando aí, seja bem-vindo, está chegando um pouco mais de gente. Ajuda a compartilhar aí. Eu vou trazer primeiro aqui a resolução 3.919, né, que fala sobre os serviços essenciais. Serviços essenciais. Eu quero até compartilhar com vocês. Boa tarde, Jaci. Quero até compartilhar com vocês, essa resolução aqui que está na minha tela, né, para vocês poderem ficar bem atentos nisso, né? Depois eu vou responder as dúvidas, tá? Vou poder responder as dúvidas de todos. Aí a Marilene já mandou uma pergunta. Marilene, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Olha só. Aqui na resolução do Banco Central, a resolução número 3.919, ela fala que todo cliente, pessoa natural que possuir conta de depósitos à vista ou de poupança, tem direito aos seguintes serviços gratuitamente. Então, olha que interessante, toda pessoa natural que tem conta de depósito à vista ou poupança tem direito aos seguintes serviços gratuitamente. Quais são esses serviços? Fornecimento de um cartão da função débito, então sem tarifa. Fornecimento de segunda via de cartão, exceto nos casos de pedido de reposição formulados pelo correntista. Ou seja, quando o banco vai trocar o seu cartão, o banco deve te fornecer um cartão novo sem tarifa,
desde que isso seja por motivo de renovação ou pelo motivo do banco, né? Ah, Rafael, perdi meu cartão, eu quero um novo. O banco pode cobrar tarifa nesse caso. Realização de saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso, ou terminal de autoatendimento. Nesse caso aqui, ó, você tem 4 serviços gratuitos por mês. Ah, Rafael, então significa que se eu cancelar minha cesta, eu tenho um limite de serviços que eu posso fazer sem tarifa? Sim, você tem um limite. Aí, nesse caso, 4 saques por mês sem tarifa. Rafael, o que acontece se eu fizer mais de 4 saques? Se você fizer mais de 4 saques, você vai pagar uma tarifa por saque. Alguns bancos, essa tarifa é R$ 2,50, R$ 3. Cada banco cobra uma tarifa, né? Mas o que é interessante a gente perceber é o seguinte, que a maioria das pessoas não fazem esse tanto de saques, não faz mais de 4 saques no mês, às vezes saca só o pagamento, né? Não, você não paga para usar cartão de débito à vontade, né? Não paga para essas coisas, paga para fazer mais de 4 saques. Então, não faz sentido muitas vezes você pagar uma cesta, porque mesmo que você faça mais de 4 saques, para você chegar em R$ 30 de tarifa, você tem que fazer um monte de saque, né? Então, isso daí é muito interessante de pensar que, pô, cara, talvez eu estou pagando essa cesta à toa. É um dinheiro que está saindo aqui do meu bolso, está indo para o banco. Não precisa de pagar isso, né? Então, a gente pode economizar esse dinheiro aí para usar em coisas que são mais importantes. Uma questão interessante aqui nesse saque é interessante o seguinte, que quando você faz um saque e em menos de meia hora você faz outro, o banco tem que contar como um saque só. Então, eu fiz um saque agora de R$ 100, percebi que eu precisava de mais 200. Saquei de novo em seguida. Isso não pode ser computado como 2 saques, é um saque só. Tá? Beleza. Tem mais algumas perguntas aí, daqui a pouco eu vou responder elas. O que mais que essa conta aqui com serviços essenciais dá direito ao cliente? Realização de transferências entre contas da própria instituição, em guichê de caixa ou autoatendimento ou internet. Então, você pode fazer até 2 transferências entre o mesmo banco, só que agora tem um detalhe importante aqui. Existe o Pix. Pelo Pix, você faz transferências sem tarifa para qualquer banco, a qualquer hora. Inclusive, se você informar os dados do mesmo banco, você consegue fazer transferências usando o Pix. Então, eu estou vendo clientes fazendo transferência para outros bancos por TED ou DOC ainda, até hoje, que é uma coisa que demora mais e estão pagando R$ 10, R$ 15, até R$ 20 de tarifa. Então, não faça isso, tá? Vai transferir dinheiro, usa o Pix, porque é gratuito para pessoas físicas em qualquer banco. E é na hora, qualquer banco. O dinheiro sai daqui e entra lá na mesma hora. Você pode tirar, então, continuando, né? Você pode tirar um extrato contendo a movimentação dos últimos 30 dias, ou seja, 2 extratos por mês impressos. Se você tem um aplicativo e faz consulta de extrato pelo aplicativo, não tem tarifa. Estou falando aqui de extrato impresso no caixa eletrônico, porque você tira o papel lá na sua mão. Se fizer mais de 2 extratos, paga uma tarifa por extrato. Cada banco tem uma tarifa. Aqui, ó, importante, ó. Realização de consultas mediante utilização da internet, sem limite. Então, você pode fazer consulta na internet à vontade, sem limite. Tá? Compensação de cheques sem limite e até 10 folhas de cheques por mês que podem ser fornecidas sem tarifa. Claro que quase ninguém usa cheque, né? Mas esses serviços essenciais garantem ao cliente até 10 folhas de cheques por mês sem tarifa. E qualquer serviço prestado por meio eletrônico, né, no caso de contas, utilizar contas exclusivamente por meios eletrônicos, sem limite de transações, então não tem tarifa aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que acontece se eu não tenho serviço essencial, eu quero um pacote, ou se eu tenho um pacote, para quem vale a pena o pacote, se vale a pena para mim ou não, vou falar tudo isso. Deixa eu só correr aqui, para eu ver a pergunta aqui. A Marilene, ela está perguntando, ó, cancelei recente a cesta de serviço, tem direito ao estorno? Marilene, não tem direito ao estorno. Se você fez um contrato de conta corrente com o banco e assinou lá um pacote de serviço nesse contrato, você vai cancelar e não vai receber o estorno, tá? O que vai acontecer é que você vai deixar de pagar, só isso. Aí, se você entrar naquela conversinha, Rafael, mas eu não pedi isso, eu não pedi, eu não autorizei, eu não assinei, aí é outra história. Aí a gente tem que entrar numa batalha, né? Que é a batalha de falar assim, olha, e tem uma coisa sendo cobrada aqui indevida. Porque se eu não pedi, não autorizei, é indevido. A gente tem que ir para cima, mas aí é reclamação. Saque do banco, serviço de atendimento ao cliente do banco. Resolveu? Beleza. Não resolveu? Ouvidoria do banco.
anota o protocolo, resolveu ok, não resolveu o Banco Central, e aí tem que resolver. Essa semana eu atendi um cliente que teve R$ 570 cobrados de tarifas pendentes, antigas, que estavam parados, não estavam cobrando nada do banco. Quando entrou um dinheiro na conta, o banco debitou R$ 570 de tarifa. E aí é uma luta, porque essa tarifa está prevista no contrato do cliente, ele assinou. Então, para conseguir o estorno disso, é quase impossível. Na minha experiência, a pessoa não consegue esse estorno. Tá? Boa tarde, Aurélia. Vamos ver aqui o que mais. Mais uma pergunta aqui, ó. A gente falou que a sexta é para ter atendimento VIP. Isso procede? Posso pedir estorno e cancelar? Enaura, estorno, se você assinou o contrato, você não vai conseguir o estorno. Mas você pode cancelar. Essa história de atendimento VIP é uma historinha furada na maioria das vezes. Tipo assim, você está tendo um atendimento VIP hoje, pagando tarifa, né? A maioria dos clientes estão sendo mal atendidos e estão pagando tarifas. Então, pode ser sim que o banco, se você tirar todos os seus produtos de lá, vai te colocar num atendimento menos pior, né? Se você tirar todos os produtos, pode ser que você seja direcionado para um atendimento pior, que é natural. Você tem menos relacionamento com o banco, ele vai te atender no lugar que é mais cheio de gente. Enfim, tem isso sim. Mas essa história de a sexta é para ter atendimento VIP, história furada, não tem a ver uma coisa com a outra, tá? Gente, se tirar a sexta, a única coisa que acontece é que para de cobrar a sexta. A única coisa que acontece, vou voltar aqui, é que para de cobrar a sexta. Só isso. A conta não muda nada, nada muda. Só muda a quantidade de serviços. Como eu falei, você vai ter uma quantidade limitada de serviços sem tarifa. Uma pergunta do Igor, é esse aqui que eu já falei que ia responder na live, né? Como saber se a cesta de serviços vai funcionar para mim ou não? Boa pergunta, excelente pergunta. A cesta de serviços, para saber se vai funcionar para você, depende da sua movimentação. Rafael, eu preciso fazer 30 saques no mês. É muito saque. Todo dia eu preciso fazer um saque, um depósito. Eu faço muita coisa na minha conta, movimento e tal. Dependendo do tanto de coisa que você faz, pode ser sim que fique mais caro você pagar uma tarifa avulsa. Tipo assim, imagina que eu faço 10 saques, pagando R$ 2,50 por saque. 10 saques acima dos 4, né? Que são gratuitos. Eu vou pagar R$ 25. Às vezes tem um pacote de serviço, uma cesta, que dentro desse pacote de serviço eu pago uma tarifa fixa e eu posso fazer mais saques do que isso. Então precisa avaliar, tá? Na maioria das vezes, as pessoas não precisam da tarifa porque ela é mais cara do que se você usar os serviços essenciais e pagar uma tarifa ou outra avulsa ali de alguma coisa que você vai fazer no banco. Ainda mais agora, como eu falei, com Pix, transferência gratuita, não precisa de pagar nada para transferir dinheiro entre qualquer banco, tá? Então fica ligado nisso daí. É muito interessante porque, né, tem até uma frase aqui que alguém colocou, dessa coisa aqui, ó, eles dificultam o cancelamento por telefone. Com certeza, Igor. Só que essa coisa da tarifa, a dica que eu dou para vocês é, faça isso presencialmente. Presencialmente, você senta na mesa do funcionário do banco, pede para ele cancelar e é o seguinte, olha, só vou sair daqui na hora que estiver cancelado, faz na hora, entendeu? Não precisa esperar. Só que geralmente você tem que fazer isso antes de virar o mês. Por exemplo, hoje é dia 27. Se você não fez isso hoje, se virar o mês, você cancela, você ainda vai pagar uma tarifa dentro do mês e só no mês seguinte vai parar de pagar. Se cancelar antes de virar o mês, você já não paga mais no próximo mês. Então é importante você pensar nisso para decidir que hora que você vai cancelar. Alguns bancos deixavam a gente cancelar isso pela internet, pelo aplicativo, mas eles acabaram suspendendo isso, que estavam perdendo muito dinheiro, né? Com esses cancelamentos aí. Bom, muito bem. Então, já falei o que são serviços essenciais, já falei para quem que serve, né? Mais ou menos como é que eu sei se isso é bom para mim ou não, pacote de serviço ou não. Já falei que não é obrigatório, mostrei a resolução 3919 do Banco Central falando que o cliente tem direito a tarifas, a ser isento de tarifa. Já falei do Pix, não use TED ou DOC para transferir dinheiro de um banco para outro, você paga a tarifa sem precisar, o Pix é de graça e é na hora. Ah, Rafael, mas eu não sei usar o Pix. É a mesma coisa que uma transferência. A única diferença é que na hora que vai transferir, escolhe o Pix ao invés de transferência. Só isso, tá? Ah, Rafael, mesmo assim eu não dou conta. Pede ajuda do filho, uma pessoa conhecida, que seja de confiança. Pede ajuda de uma pessoa que possa te ajudar a fazer isso aí na prática. Isso a gente pede, inclusive,
nos nossos serviços de análise de contrato, por exemplo. A gente tem tido muita dificuldade de ajudar as pessoas como a gente queria, em função da dificuldade das pessoas em conseguirem contratos por telefone, né? E nós não podemos e não conseguimos pedir os contratos para todos. A gente consegue analisar e dar orientação, mas muitas vezes a gente não consegue pedir os contratos por quê? A lei do sigilo bancário não permite que o banco forneça qualquer documento para terceiros. Ou seja, se eu ligar lá no banco, eu quero o contrato da Inaura, por exemplo. Ele vai falar para mim assim, cara, você está de brincadeira, né? Eu não posso te dar o contrato dela, isso é um sigilo. E aí as pessoas, mesmo com a nossa orientação, eu tenho um vídeo que eu dou para os meus clientes, assim, ó, explicando exatamente como pedir contratos, como fazer as coisas. Mesmo assim, às vezes eles têm tido dificuldade. O que eu peço para vocês, nesse caso, é o seguinte, tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso. Cara, é uma coisa de cada vez. Então, o Igor vai lá, por exemplo, no banco, eu quero cancelar a minha cesta, eu decidi isso. Senta lá, cara, é isso que eu vou fazer agora. Então, cancela a minha cesta aí, que eu vou embora na hora que tiver cancelado. Entendeu? É só isso. Cancelou a cesta? Ótimo. Não cancelou a cesta? Então, opa, tem alguma coisa errada, eu quero que cancele a cesta. Enquanto não fizer uma coisa, não parte para a próxima. Pediu uma coisa no banco, não foi atendido? Não vai para frente, calma. Me dá o protocolo aí, que eu primeiro vou resolver isso, até o fim. Banco X, né? Vou até o fim, vou até o Banco Central, vou reclamar. Pronto, consegui. Próximo. Às vezes a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não consegue fazer nada, fica apavorada, e aí perde a paciência, às vezes chega aqui no nosso atendimento estressado, perde a paciência, e a gente não adianta, a gente não consegue ajudar pessoas que estiver com paciência, sem paciência, a gente vai tentar sempre ajudar da melhor forma, mas a gente não consegue fazer mágica, né? Um comentário da Maura aqui, ó. Eu tenho uma poupança da Caixa, mas só para reservar algum dinheiro. Lá movimento pelo aplicativo e não pago taxa alguma. Já faz 20 anos que tem essa poupança da Caixa. Muito bom, maravilha. A poupança realmente, se você usa ela para a finalidade dela, né? Que é guardar dinheiro, você não paga tarifa, não só não paga, como você vai receber um rendimento mensal aí, um pouquinho, né? Todo mês, que pode fazer a diferença na sua vida, né? Aí eu queria dar mais uma dica para vocês, que é a seguinte, junto com essa resolução dos serviços essenciais, né? Inclusive, assim, falando um pouco os serviços essenciais se aplicam tanto à conta corrente quanto à poupança, né? A poupança também não tem tarifa, mas tem uma limitação. Por exemplo, se você fizer mais de 2 saques por mês numa poupança, você pode ser tarifado, tá? Eu já vi gente pagando um monte de tarifa na poupança, assim, seguida, porque faz muita movimentação na poupança. Então, tanto na poupança quanto na conta corrente se aplica aí esses serviços essenciais, mas na poupança é mais fácil entender isso, porque não tem como aderir à cesta de serviço na poupança, né? Mas aí, junto com essa resolução 3919 do Banco Central, existem, né? Isso aqui vai ajudar o Igor aí naquela pergunta que ele falou, tipo assim, acho que foi o Igor que falou, né? Como eu não sei se o pacote serve para mim, existem alguns pacotes que são padronizados. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, só para ter ideia. Ó, pacote padronizado de serviços 1. Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Cada pacote de serviço padronizado desse aqui oferece uma quantidade de serviços. Por que o Banco Central fez esses pacotes padronizados? Para facilitar para o consumidor comparar qual banco é mais barato. Porque aí, se o cara vai lá no Banco do Brasil, tem o pacote padronizado 1 e a tarifa é X, quando ele vai em outro banco, no Banco Bradesco ou em outro banco, ele vê lá o pacote de serviço padronizado 1, são os mesmos serviços, só que o outro banco vai oferecer uma tarifa Y, diferente. E aí, o que eu peço para vocês é isso. Rafael, eu quero pagar a tarifa porque eu estou precisando desse negócio, eu uso muito o banco. Então, você tem que ir para o banco que te cobra menor tarifa. Né? Pega lá, qual é a tarifa do banco X, do banco Y. A gente pode até fazer uma pesquisa, né, comparativo entre pacotes padronizados. Banco Central, fazer uma pesquisa e comparar qual banco está oferecendo a menor tarifa nos pacotes de serviços, né? E aí a gente vai identificar aí qual é o melhor banco, cada um na sua situação, sabendo o que pode fazer. Boa tarde, Márcia, Denise, acho que eu não tinha falado oi ainda para vocês. Marilene pagando tarifa ali, ó. Depois que cancelei, tirei 6 extratos e cobraram 3. É isso mesmo. Se cancelar a sexta, tirar extrato, vai cobrar mesmo. Às vezes algumas pessoas não têm facilidade para fazer
não tem facilidade para usar aplicativo, mas é a melhor coisa, porque é de graça, né? Você tira extrato à vontade, todo dia, se quiser, acompanha a conta. Inclusive, no meu trabalho de planejador financeiro, na consultoria financeira pessoal, nos meus treinamentos, eu sempre oriento o cliente. A gente precisa olhar a conta da gente. Se não for todo dia, de 2 em 2 dias. Porque muitas pessoas esperam acontecer um problema, ou ter uma surpresa muito desagradável, para... Nossa, cara, aconteceu um problema aqui, mas aí já é tarde demais. Então a gente precisa olhar para a conta antes de acontecer o problema, né? É isso que é importante. Eu estou até acessando aqui o Banco Central, né? E aí eu queria até pedir para vocês uma coisa. A gente vai fazer uma sequência de lives, tá? Falando sobre produtos bancários. Então vou falar aqui de... Hoje a gente está falando de tarifas, que é a conta corrente. Nós vamos falar aqui de capitalização, título de capitalização, seguro de vida, previdência, consórcio. Nós vamos fazer uma série de lives falando sobre vários produtos bancários. E aí vocês podem enviar para a gente também sugestões, né? Pode colocar no comentário aqui sugestões de lives, conteúdos que vocês queiram saber. Tudo que for relacionado a finanças pessoais, investimentos, empréstimos, bancos, tudo que for relacionado a isso, pode mandar para a gente. Que toda sexta, às 3 da tarde, tem a live da sexta aqui, para dar conhecimento, para dar orientação, para ajudar vocês aí, tá? Nossa, a Enaura está com uma cesta absurda, R$65. Isso aí é cesta de banco personalité, de banco realmente, aqueles bancos que não é banco de varejo, né? Que tem geralmente um atendimento mais VIP, né? Como eles chamaram aí. Teoricamente, realmente é para ser melhor atendido, tá? Precisa saber se realmente está sendo. Porque o que eu gosto de fazer? Quando a gente vai fazer planejamento financeiro, a gente pensa assim, ó, R$65, talvez para algumas pessoas não é muito dinheiro. Mas se eu anualizar isso, são 720, R$780, quase R$800 em um ano. R$800 é um passeio no final de semana, né, com a minha família. R$800 é uma poupança que eu não estou fazendo. Então, é muita coisa. A gente sempre deve pegar uma despesa mensal e anualizar ela, porque a gente tem uma consciência maior do tamanho que aquilo, tamanho do rombo, né, vamos dizer assim, ou do impacto que aquilo causa nas nossas finanças, tá? A Betinha... a Emma. Olha só, Emma, o Pix é o seguinte, não precisa ter receio de usar. Se você já usa TED, DOC, essas coisas, o risco é o mesmo. O grande problema do Pix, problema não, na verdade, assim, ele é bom, mas assim, o grande risco é, quando você transfere o dinheiro, ele vai na hora, entendeu? Então, transferiu, já está na conta do outro lá. O que tem que fazer nesse caso? Tem que conferir antes de confirmar, porque se você transferiu, caiu na conta do outro lá, o outro sacou o dinheiro e não te devolveu o dinheiro, acabou. Provavelmente você vai ficar sem mesmo. Mas esse é o risco, né? Mas se você já fazia transferência para outros bancos, para outras contas, o Pix é só um jeito diferente de transferir. O que precisa de tomar cuidado é conferir os dados antes de confirmar a transação para não entrar em fria, tá? A Betinha falou que a cidade dela é pequena, todo mundo é enganado. Não é só na sua cidade, Betinha, tem acontecido muitos problemas em muitos lugares, em vários lugares por aí. Tá? A gente tem ajudado muitas pessoas a ter clareza, né, sobre esses direitos, sobre essas questões todas. A gente precisa do conhecimento. Conhecimento, ele permite com que a gente ganhe um poder, né, um certo poder de direcionar a minha vida para aquilo que eu acho que é melhor para mim. Senão eu fico na mão do outro. Se eu não tenho conhecimento, eu estou na mão do outro, né? Bom, fala para mim aí, coloca um sim aí para mim, dá um joinha aí para eu saber que vocês gostaram do que eu falei até agora, se fez sentido, né? Para eu poder saber se eu estou no caminho certo, porque eu comecei a fazer lives aqui no canal tem pouco tempo e a ideia é fazer live toda sexta às 3 da tarde aqui para ajudar vocês. Então pode me dar um joinha aí, fala sim, para eu saber que vocês estão gostando, para eu poder continuar aqui fazendo esse conteúdo para vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta também pode colocar. Eu praticamente já falei tudo que eu queria falar sobre tarifas. Eu falei que eu ia falar sobre anuidades de cartão aqui, mas eu vou dar só uma dica sobre anuidade de cartão, porque depois nós vamos fazer uma live só sobre cartão de crédito, tá? E a dica que eu dou para vocês sobre cartão de crédito é a seguinte: observa
no cartão de crédito, observa no cartão de crédito se você está pagando alguma anuidade, tá? Observa se está pagando alguma anuidade. O banco pode cobrar anuidade de cartão de crédito? Pode. Só que hoje só paga quem quer. Por quê? Porque existe um monte de opção sem ser anuidade. Então, se você tem cartão de crédito, está pagando tarifa, anuidade, alguma coisa todo mês ali, não importa se é R$1, 2, 3, 10, não importa. Importa que está pagando. Se eu estou tirando R$1 do meu bolso e dando de graça para o banco, é R$1 a menos, né? Então a gente não precisa pagar nada disso. A anuidade, se você está pagando, você pode chegar no seu banco e falar assim, ó, eu quero isenção de anuidade ou eu vou cancelar esse cartão. E aí, provavelmente, eles vão te dar a isenção da anuidade. Se eles não te derem, cara, tem, ó, Nubank, Banco Inter, C6, um monte de banco, Next, muitos bancos que oferecem cartões sem anuidade, com benefícios. Então, se você quer usar um cartão, você pode ter cartão de crédito sem anuidade em outro lugar, se não for ali onde você tem conta hoje. Mas eu entendo que às vezes é difícil a gente mudar, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência em mudar. Obrigado pelo feedback aí de vocês. A Sandra fez uma pergunta interessante, vou responder já. Ó, o Igor falou, além das cestas, qual outra tarifa que pode existir? Igor, se você pegar uma tabela de tarifas de um banco, é só você entrar no Google e fazer assim, ó, por exemplo, tabela de tarifas, até no Banco Central, né? O Banco Central tem aqui, ó, instituições e respectivas tarifas bancárias. Cara, tem centenas de possibilidades de cobrar tarifa, né? Por exemplo, o banco, às vezes tem banco que cobra R$200 para oferecer a segunda cópia de um contrato, segunda via de um contrato para o cliente. E é uma tarifa legal, prevista pelo Banco Central, pode ser cobrada. Tem tarifa de tudo quanto é coisa que você pensar na tabela de tarifas, tá? Para você saber isso, você tem que entrar ou no Banco Central, aqui, ó, no Banco Central eu estou na página aqui, eu estou na página de tarifas aqui, ó, aqui você escolhe o banco, pessoa física, e aí o sistema do Banco Central vai te mostrar todas as tarifas, né? Tem tarifa de câmbio, tarifa de extrato, de saque, de transferência, tarifa de TED no caixa eletrônico é uma, TED no caixa da agência é outra, tem tarifa de tudo quanto é tipo de coisa. Cópia de documentos, abertura de cadastro, renovação de cadastro, tudo. Ó, isso aqui tudo é tarifa, ó. Cartão de crédito, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que está passando na minha tela aqui é uma tabela de tarifas aqui de um dos bancos, né? Então você precisa consultar, tá? Muito importante. Se você quer ter clareza, chega uma hora no banco, se você não tem acesso à internet, não consegue fazer assim, tirar isso aqui igual eu estou fazendo pela internet, cara, me dá a tabela de tarifa do banco. Todo banco é obrigado a fixar na parede da instituição uma tabela de tarifas. Então, procura essa tabela de tarifas afixada lá, ou então pede para o funcionário, eu queria uma tabela de tarifas para eu conhecer. E ele vai te entregar, você leva para casa e lê, tá? Você tem uma ideia de tudo que é possível cobrar aí de você, que você não sabe. E é legal que às vezes eles não estão nem cobrando, mas como está dentro da tabela de tarifa, eles podem cobrar a hora que quiser e você não vai poder reclamar depois, né? A Sandra perguntou de conta jurídica. Sandra, conta jurídica não pode ser essencial. Conta jurídica, infelizmente, o Banco Central não normatizou isso como essencial, tá? Na conta jurídica, você não precisa ter cesta. Mas é difícil, porque a maioria dos bancos, quando você não tem a cesta, você acaba pagando mais tarifa do que se tiver a cesta, no caso da jurídica, né? Mas aí tem bancos hoje que oferecem conta sem tarifa, né? O Banco Inter, conta jurídica sem tarifa. A Cora é uma conta jurídica sem tarifa. Tem vários outros. Nubank. A Nubank é uma conta muito simples, mas tem como abrir uma conta jurídica sem tarifa. Tem vários bancos, C6 Bank, tem como abrir conta sem tarifa. Então tem vários bancos que oferecem contas jurídicas sem tarifa, tá? Mas não é por causa do Banco Central a regulamentação isso, é porque os bancos oferecem mesmo essas contas sem tarifas. A Maura perguntou, gostaria de saber qual o banco que está com juro menor, apesar de ter essa conta poupança da Caixa, estou receoso de transferir minha aposentadoria para lá, juro alto, estou com restrição. Maura, essa pergunta não é uma pergunta tão simples de responder, porque os juros, eles variam muito entre bancos, depende do cliente, depende de uma série de fatores. Dependendo de uma série de fatores, cada um vai pagar um preço ali. O que eu posso te dizer é o seguinte, pela minha experiência, todo dia a gente vê dezenas e dezenas de contratos, de financiamento, de empréstimos, de tudo quanto é tipo. Bancos públicos, por exemplo, a Caixa Federal, tende
normalmente tende a ter uma taxa de juros menor, tá? Normalmente é menor. Rafael, é certeza isso? Não, igual eu te falei, tem outras variáveis que influenciam nisso. Mas bancos públicos tendem a oferecer tarifas e taxas menores, tá? Financeiras, esses bancos financeiras mesmo, que não tem nem agência, que só faz empréstimo, essas coisas assim, costumam ter taxas de juros, né? No caso, eu estou falando de juros, né? Juros maiores. Estou falando de juros de empréstimo. Se você estiver me falando aqui, por exemplo, poupança não tem diferença. Qualquer banco é a mesma coisa. Se for o banco XYZH, qualquer banco, o juro da poupança é o mesmo, você vai ganhar o mesmo tanto, né? Então, no caso de juros para você pagar, é que varia. Para você receber, se for poupança, é a mesma coisa, tá? É muito importante, gente. Eu falo sempre isso. Não assina documento sem ler, sem saber o que está assinando. Né? Aproveita essas lives. Se precisar de ajuda, procura ajuda, pede ajuda para a gente aqui. A gente tem um WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó. O WhatsApp, na verdade, da minha equipe, né? Eu não dou conta de atender o WhatsApp. São centenas de pessoas todos os dias que procuram para fazer análise de contrato, que procuram ajuda. Mas se tiverem dúvidas, precisarem de ajuda, esse é o nosso número. Entre em contato, tenha paciência. A gente tenta atender todo mundo da melhor forma, mas assim, tem que ter paciência, porque às vezes a gente vai tentando atender da forma melhor possível, mas às vezes a gente não consegue atender como cada um gostaria, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, sou só eu, né? Então tem que me atender rápido, mas a gente tem um monte de gente para atender, tá bom? O Cleuson fez uma pergunta parecida com a que eu acabei de responder, né? Cleuson, sobre tarifa mais barata de empréstimo, tem que pesquisar, tá? Normalmente bancos públicos, como Caixa Federal, tendem a ter tarifas menores. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, gente, procura fazer empréstimo, se possível, em banco, que você tem como ir lá conversar com a pessoa pessoalmente. Evita fazer empréstimo em lugar que você tem que falar tudo por telefone, aquela confusão, porque quando você precisa de alguma coisa, é muito difícil. Quando você vai num banco e você consegue falar com a pessoa, olhando nos olhos dela, se você precisa de um contrato, se você precisa de um extrato, se você precisa de um documento, você senta na frente daquela pessoa ou de qualquer um que te atende lá e fala, cara, eu estou aqui para pegar meu documento e eu quero isso agora, e ele tem que te dar. Se você faz isso por telefone, a pessoa te enrola e não entrega, e tem que mandar por e-mail, não chega no e-mail, vai mandar por correio, o endereço está errado. Então, evita fazer empréstimo financeira em coisa que não existe uma pessoa ali para te atender. Essa é a minha dica, considerando tanta dificuldade que eu estou encontrando em muita gente que chega aqui todo dia, tá? Deixa eu ver o que mais. Agora já entrou no assunto aqui do seguro prestamista, né? Não é o assunto da nossa live, mas eu vou responder essa pergunta aqui, tá? Depois eu vou falar de consórcio, seguro prestamista, tá? Vou fazer uma live só de consórcio. Nas próximas semanas, as lives serão de produtos bancários. Consórcio, seguros, previdência, tudo que for relacionado a seguros bancários. Ó, se você tem cartão para receber um benefício do INSS, o cartão era poupança, o banco pode mudar para conta corrente? De jeito nenhum. O banco só pode fazer qualquer alteração no meu contrato com a minha autorização expressa. Eu tenho que assinar um documento. Não adianta nem só falar, faz aí para mim, não. Eu tenho que assinar um documento, tá? Não pode fazer isso. Se fez isso com você, faz uma reclamação e exige aí a volta para onde você estava antes. Gente, essa questão do seguro é uma polêmica, né? A gente tem ajudado centenas de pessoas a resgatar o seguro. É simples, tá? Assim, na verdade, parece simples, mas nem sempre é. Você tem que pegar os documentos para conferir. Por isso que eu estou te falando, se você faz empréstimo num banco que tem uma pessoa, para você olhar nos olhos dela e te atender ali, você senta na mesa dela e fala assim, me dá meus extratos, meus contratos, que eu vou levar eles agora. E ela te entrega porque ela tira na hora. E aí, se você tem os seus extratos, você manda para a gente, nosso serviço de análise de contrato, é assim, ó, pá, te manda as análises, explicando todos os seus contratos, tudo que você vai receber. Mas se você não tem os contratos, não tem como. Se ficar só na palavra do outro, não tem ou tem, não adianta. Você precisa mandar os contratos para a gente avaliar, ou é só olhar no contrato, vai estar escrito lá seguro e vai ter o valor lá para você resgatar. Vai ter uma live ainda de seguro prestamista. No canal aqui tem vários vídeos só de seguro prestamista, tá? Vocês podem procurar aí que vocês vão achar. Já respondi essa.
Seguro na fatura, pode cancelar, Marilene, pode cancelar quando você quiser, tá? Receber de volta, muito difícil, mas pode cancelar, é só pedir e eles têm que te atender. O banco pode escolher quem ele quer como cliente? Com certeza sim, Clelson, a não ser que o banco tenha um convênio de salário com o Estado, por exemplo, você recebe, Rafael, eu recebo da prefeitura e ela paga pelo banco X. O banco vai ter que abrir uma conta de salário para você, tem como. Mas, gente, o banco não é obrigado a te emprestar dinheiro. O banco não é obrigado a abrir uma conta para você, né? Assim como você pode escolher o banco também pode escolher. Na verdade, como essa relação de consumo, o banco é a parte mais forte, né? Porque tem um poder muito grande, acaba que muitas vezes o cliente acaba podendo exigir algumas coisas. Mas o banco não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém, tá? Então é muito importante vocês ficarem ligados nisso. Boa tarde, Alzeni. Olha só, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu quero só fazer um pedido para vocês. Por favor, a gente precisa crescer esse canal, crescer essas lives aqui do canal. Essas lives têm um único objetivo, que é ajudar as pessoas a terem consciência, a terem conhecimento, a se livrarem das dívidas, a terem vidas melhores. Então a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Compartilhando o canal, compartilhando a live, compartilhando os vídeos do canal. Por favor, se inscrevam no canal e marca aí para receber notificação. Tem 3 vídeos por semana no canal. Então eu preciso de vocês para a live da semana que vem ter mais gente do que essa semana e assim a gente crescendo todo dia um pouco mais, né? Para a gente alcançar muita gente. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esses conhecimentos, mais a gente vai ajudar esse mundo a ser melhor, mais pessoas vão ser mais felizes e esse é o objetivo. Tá joia? Então eu quero desejar assim uma vida muito feliz e próspera para todos vocês, todos e todas. Com muita alegria, eu vou me despedindo por aqui. Caso tenha aí alguma sugestão de conteúdo, coloque nos comentários para a gente fazer as próximas lives para vocês, tá bom? E, com muito afeto eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês aí em breve nas próximas lives, nos próximos vídeos. Conto com vocês para fazer essas lives aqui bombarem a partir de agora. Grande abraço, até mais.